Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa Strong, Negócios e Empresas. É uma rotina que temos na faculdade com o objetivo de ter um bate-papo com os empresários, com gestores sobre o mundo dos negócios e a conexão também da academia, faculdade com o mundo corporativo. E o bate-papo de hoje vai ser com os empresários Denis Bueno e Elvis Bueno da Web Bar. O Denis ele cuida da Web Bar e o Elvis Pepper Drinks. E nós realizamos a consultoria estratégia de negócio no primeiro semestre de 2023 com a Web Bar. Então, apenas um overview da consultoria para quem não conhece. A consultoria de negócios é uma disciplina ministrada no curso de administração último ano, onde tem por objetivo convidar empresários para participar de um processo de consultoria no mundo real. Então, os alunos eles recebem os desafios e as dores das empresas e ao longo do semestre letivo, os alunos vão fazer as entregas dessas dores e desafios que são as soluções para as empresas. E nesse semestre, no começo do ano, tivemos a consultoria na Web Bar. E aqui fica o convite também para as empresas que quiserem participar da consultoria, entrar em contato com a Strong para participar desse processo. É uma via de duas mãos. As empresas elas recebem alunos do último ano do curso de administração, já estão se formando, eles fazem as entregas com metodologias e ferramentas de gestão até então estudadas na faculdade, e eles também aprendem como que as ferramentas se conectam no mundo real corporativo. A ideia é colocar os nossos alunos já dentro do mundo real para saber exatamente como essa pegada, como acontece realmente a dinâmica de melhorias contínuas nas empresas, como a gente evita com que os problemas aconteçam e também a solução de problemas existentes. E as empresas recebem como feedback, uma devolutiva, as soluções. Então, uma via de mão dupla. Aluno aprende e a empresa recebe soluções para os seus problemas. Então, nesse primeiro semestre de 2023, trabalhamos a Web Bar e a empresa de consultoria de nome fictício foi a Horus Business Plan. Certo? É isso mesmo. Daniel, aqui ao meu lado, Daniel Ritchell, que foi um dos integrantes da consultoria que está representando a Horus aqui, e a consultoria também, a disciplina faz com que as empresas recebam a consultoria e os alunos criam uma consultoria de nome fictício que vai trabalhar a solução das entregas dos desafios e dores ao longo desse semestre letivo, tá? Daniel, faz favor, se apresenta pra gente aqui. Bom, sou Daniel Mitchell, eu estou aqui representando a equipe da Horus, muito feliz de estar aqui falando em nome de todo mundo. Foi um prazer muito grande para a gente, primeiro, ter a experiência da consultoria, né, que a gente vai falar um pouquinho, mas mais do que isso, quando foi apresentado para nós a opção de escolher dentro de alguma das empresas que tinha, a Web Bar, com certeza chamou a nossa atenção, né? São empreendedores jovens, tinha um caso muito atípico dentro das opções, que era um sucesso muito rápido, né, em pouco tempo, e ainda assim um desafio muito grande de escalar ainda mais. Então, para nós, foi um desafio bem fora da curva, que a gente ficou bem animado em participar. Muito bom, Daniel. Excelente, né? Então, Daniel Ritchell, integrante da equipe Horus, eu, Valmir Conde, coordenador acadêmico e professor de algumas disciplinas dentro da faculdade da Strong Business School. Estamos recebendo então aqui os empresários Denis Bueno e Elvis Bueno da Web Bar. Sejam bem-vindos. Né? Agradeço bastante vocês estarem aqui com a gente, né? Eu sei que a agenda de vocês é muito congestionada, né? Então para a gente é uma satisfação recebê-los aqui para a gente participar desse bate-papo de boteco, literalmente hoje, né? Não é isso, né? Literalmente de boteco. Bom, muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer compartilhar um pouco aqui da experiência que a gente teve com a Strong, com a equipe Horus. Realmente altíssimo nível aí, os alunos puderam nos apresentar nas soluções que a gente discutiu e ficamos muito felizes com os resultados que a gente conseguiu obter aí da consultoria. E acho que é isso, né? É isso aí. Então, eu sou o Elvis, 32 anos, há mais de 15 anos sou empresário junto com meu irmão Denis.
Primeiramente, gostaria de agradecer o Valmir pelo convite, o Daniel por estar representando aqui o time da Horus. A gente ficou muito feliz em poder participar e mais ainda com os resultados que a gente conseguiu obter dentro do semestre que foi trabalhado com a gente. É uma honra estar aqui participando e compartilhando um pouco da experiência com vocês. Muito bom, nós que agradecemos também, né? Mas eu vou contar uma breve historinha, né? Como nós começamos o contato com a Webbar. Quando eu visitei a Webbar, eles me apresentaram a empresa, eu pensei comigo, poxa vida, a empresa já está redondinha, né? O que é isso da consultoria aqui? Eles comentaram que já vinham fazendo um trabalho muito intenso, né, de melhoria contínua, junto ao Sebrae, etc., trabalhando nessa pegada, né? E eu falei, poxa vida, né, a empresa, né, gestão bem parruda, já organizada, aonde nós podemos entrar na consultoria? Foi uma preocupação que eu tive. Eu até comentei com a equipe de trabalho, ó, vocês vão entrar na Webbar, né, eles vão passar os desafios e as dores aí, né? Mas, enfim, a Webbar é uma empresa que nunca está contente com o status quo. E isso que remete à empresa, né, nesse crescimento exponencial que teve ao longo do tempo. E aí eu gostaria que o Denis e o Elvis comentassem desde a história lá de trás, né, desde quando começaram, uma história muito bonita, né? E aí conta essa história pra gente aí, né, de como aconteceu tudo. Legal, bom, vamos lá, né? Como eu falei, nós somos empresários há mais de 15 anos e tudo começou através de uma outra empresa que a gente tem, que é a Pepper Drinks. Eu gerencio um pouco mais a Pepper Drinks, o dele gerencia um pouco mais a Webbar, mas a gente se reveza ali entre os dois negócios. E há mais de 15 anos atrás, eu na escola, conversando com uma amiga de classe, eu estudei a vida inteira em São Bernardo do Campo, em escola estadual, e a gente conversando, né, que os pais trabalhavam, tá, seu pai faz isso, meu pai faz aquilo. E uma amiga minha muito próxima, a Pamela, falou que o pai dela era gerente de um buffet. Falei, nossa, que legal, né, tá uma oportunidade. Não dá pra ele arrumar um trabalho lá pra mim, não? A Pamela falou, bom, eu vou falar com ele e quem sabe, dependendo, né? Só que eu tinha 13 anos na época. Ela voltou no outro dia e falou, poxa, meu pai falou que você é muito novo, Elvis, não vai dar. Eu falei pro meu irmão tem 15 já, né? Ele é um pouco mais velho do que eu, não dá pra arrumar lá pra ele? Ela voltou no outro dia e falou, ô Elvis, meu pai falou pro seu irmão ir lá no buffet. Era um buffet em São Bernardo do Campo, Piazza de Mar, que era um buffet de grande potencial aqui na cidade de São Bernardo. E o Denis foi lá no outro dia e ela falou, já fala pra ele com uma calça preta, uma camiseta branca, porque dependendo ele já fica pra trabalhar. Minha mãe levou o Denis lá, cumprimentou o João já gostou dele, que era o gerente, e já colocou ele pra trabalhar no dia lá. Que basicamente era um trabalho eles chamavam lá de linha de frente, que é o cominha, é o cara que monta a mesa pro evento que vai acontecer de noite. Até porque ele era menor, não poderia trabalhar de noite. Com muita experiência já. E nesse tempo eu trabalhava, já tinha 13 anos, mas trabalhava numa oficina de um primo meu, que era uma oficina de funilaria. Então eu passava o dia inteiro lá lixando o carro e tal, né? E o Denis começou a trabalhar no Piazza. Passado uns 6 meses, eu tô lá lixando o carro na oficina. Me chama uma prima minha, que era a mulher do meu primo, e falou, telefone o Denis. Eu falei, fala Denis. Ele falou, onde você tá? Eu falei, tô aqui lixando o carro na oficina. Ele falou, desce em casa, coloca uma calça preta e uma camisa branca, você vai vir pro Piazza hoje. Eu falei, mas não pode, né, a idade e tal. Tá precisando muito, os caras estão indo te buscar. Longe do outro, né? Aceitei o desafio, fui em casa, me troquei, avisei meu primo, fui lá pro Piazza também. E ali iniciou uma jornada nossa no mundo dos eventos, né? O Denis, como um cara muito visionário, passado mais ou menos, acho que 1 ano e meio, 2 anos, tava lá, ele veio pra mim com um insight e falou, a gente tá vendo várias empresas de bar que vem aí, e eu dei uma sondada, os bartenders recebem muito mais que o garçom. Nessa época a gente já tava trabalhando como garçom, inclusive. E, cara, por que a gente não trabalha como bartender? Eu falei, nossa, show, né? Vamos tentar ver um curso e tal. E curso que nada, vamos abrir uma empresa dessa pra gente? Aí eu assustei, né? Falei, puta, deles não sei, né? A gente não conhece nada e tal. Ele falou, não, você tem um pouco de dinheiro guardado, a gente monta um bar. Na época ele fazia uns cursos de AutoCAD, tava trabalhando também numa empresa de um laboratório de engenharia. E vamos junto. E aí, com que idade isso? Isso eu tava com 17 anos 17. E o Denis tinha 18. Porque a nossa idade é próxima, né? 18 para 19. E aí eu falei, não tô sem alternativa aqui, tenho que ir junto com o meu irmão, né? E ali iniciou a nossa jornada em 2008 com a empresa Pepper Drinks, que é a empresa que presta serviço de bar para eventos.
E aí, ao longo dessa jornada, a gente já está há mais de 15 anos no mercado, uma empresa consolidada, executa mais de 600 a 800 eventos por ano, que foi a empresa que abriu as portas também para a gente iniciar o Webbar. Se a gente puder, a gente comenta como surgiu o Webbar. E tudo isso foi feito com muita estratégia, né? O meu irmão tinha R$2.000, eu não tinha nada. E falei, pô, a gente precisa ser sócio, cara, porque tu tem dinheiro e eu não tenho. Que sociedade legal, né? Estratégia é tudo, né? Eu vejo com conhecimento, não é isso? Exatamente. E a gente não conhecia nada, não sabia nada. Só que o que ficou claro pra gente anos depois, né, que a gente entendeu, nosso objetivo era ganhar uma paga de um barman, que ganhava um pouco a mais que um garçom. E depois que a gente teve a empresa, alguns anos, a gente passou a entender que, cara, a gente é dono de uma empresa, é totalmente diferente. A gente não trabalha pelo cachê do dia, a gente tem uma estrutura que pode gerar lucro. E isso a gente demorou bastante tempo para perceber, porque na nossa família não tinham empresários, a gente não conhecia ninguém e não tinha a relação de onde pegar informação e entender como estruturar um negócio. Então, nesse começo, ele é meio turvo para quem não tem experiência, só que é um caminho que, se você tiver força de vontade e consistência, qualquer negócio ele dá certo. Vai depender 99% do empenho do empresário. Então, acho que essa é a percepção que fica pra gente olhando pro nosso passado, né, o nosso início. Então, mas o que é interessante é que você já tinha um viés de empreendedorismo na veia e vocês não perceberam isso de uma forma direta, não é isso? Então, vocês pegaram o mercado, essa necessidade, e transformaram ela numa realidade. Exatamente. E observando depois isso que você comentou do viés de empreendedor ali, a gente já tinha isso desde criança, porque a gente, quando era criança, fazia pipa para vender, fazia rabiola para vender, comprava passe e vendia ele mais caro, passe na escola. Então, depois que você começa a ter umas lembranças do seu passado, você fala, eu já era empreendedor quando era criança, só não sabia. Pode ser que tem muito empreendedor que não se descobriu e a gente conseguiu se descobrir. Então, eu acho que a gente já tinha características de empreendedor desde criança, mas não tinha essa base nem esse conhecimento por vir de uma família muito humilde. Então, a nossa criação foi estudar, se possível fazer uma faculdade, conseguir um trabalho bom e ficar nele, né? Então, eu acho que a gente já tinha essas características que elas foram exploradas ao decorrer dos anos, né? Principalmente depois que a gente abriu o negócio. Tá, e aí, então, Elvis, aí é um ponto muito importante, que vocês tiveram essa pegada e vocês persistiram nessa continuidade aí, né? Então, a Pepper nasceu de um case muito interessante e aí a web derivou da Pepper, correto? Então, fala um pouco, Denis, do nascimento da Weber e fala da Weber em números hoje. Claro, com certeza. Em 2017, mais ou menos, a gente precisava de uns utensílios de bar para fornecer para os nossos bartenders. Só que era difícil achar um produto de uma qualidade boa, então a gente descobriu um importador aqui que trazia os produtos para o Brasil, só que ele só vendia para a empresa, então não dava para a gente pedir para o barman comprar direto com ele. Então a gente fez um primeiro intermédio, a gente fez uma compra e vendeu para os nossos barmans. Na segunda compra eu falei, cara, a gente tinha que ganhar um pouquinho com essa venda. Aquela venda de graça, né? Eu falei, então a gente vai comprar e revender para o bartender um produto de ótima qualidade, o cara vai utilizar. E essa venda ela foi passando para outras pessoas. A gente conseguiu fazer uma venda para uma empresa, para alguém que gosta de fazer uns drinks. Então foi um início ali. E em 2018, mais ou menos, a gente falou, a gente precisa de um colaborador para tocar esse negócio. A gente vai montar um site. E aí colocou o site e vai começar a vender muito na internet, né? É o sonho de todo mundo, né? Mas não foi bem assim que aconteceu. A gente montou o site lá tal, e ficava esse único colaborador, mas a gente não conseguia deslanchar o negócio. E aí passou 18, 19... E a gente estava trabalhando, mas assim, numa zona de conforto, porque a Pepper gerava muito resultado financeiro, e aí isso é bom, mas acaba sendo um pouco ruim, porque a gente não estava inquieto com a Webbar. E talvez eu acho que a gente não acreditava tanto no negócio. A gente imaginava do potencial de ganho, mas faltava assim alguma coisa para cravar e falar, cara, esse negócio aqui é sensacional. E eis que veio a pandemia, ficou tudo fechado, a gente não conseguia fazer eventos com a Pepper. E aí a gente falou, agora o Vendas Online, acho que a gente está com bastante tempo para trabalhar em cima disso. E aí foi onde a gente começou a agregar um mix de produtos, preparar itens mais voltados para presente, incluir bebidas, que a gente tinha no nosso estoque um monte de material. E aí isso foi deixando nossa estrutura mais robusta. E em termos de conhecimento também de plataforma, integração, marketplace, a gente começou a aprender as regras do jogo, né? No marketplace tem várias regras. A gente não estudava, não sabia,
sabia e queria ser os campeões de venda. Então, assim, quando passamos a fazer a lição de casa, os resultados começaram a vir. E nesse meio do caminho foi onde a gente criou o Kit Gin, que é até essa peça que tá aqui. Posso abrir? Pode, nossa, esse Dá foi uma olhada. o embrião de tudo, é isso? Esse Esse é o divisor de águas, né? Curva, acho que dá pra ver aqui. Então. Então vocês começaram com esse kit, foi o produto número 1 que vocês começaram a comercializar. Foi o produto que gerou resultado financeiro, assim, se a gente falar... Deixa ele aberto, vamos dar uma olhadinha, hein? Olha só, pessoal, bonito, hein? E aí nesse meio do caminho ali, no meados de 2020, foi onde a Amazon fez um contato com a gente e falou, esse produto de vocês tem potencial para estar dentro de um programa nosso chamado de FBA, que é onde a gente pega o nosso produto e deixa no centro de distribuição deles e eles entregam para os clientes Prime com frete grátis no mesmo dia ou no máximo até o dia seguinte. Aí nós mandamos um lote lá, eu acho que de uns 100, e vendeu assim rápido. Num negócio tipo de 2 dias, sei lá. Ele falou, vamos mandar mais uns 200 então. Mandou os 200 e vendeu muito rápido. Aí a gerente de vendas, Marcela, sensacional, me chamou e falou, Denis, eu enxergo um potencial nesse produto. Vai ter o Prime Day, você já ouviu falar? Eu falei, não faço a menor ideia do que é. Ela falou, é um dia de promoção da Amazon, tal, um negócio que assim, é fantástico, precisa fazer promoção, tem que fazer um desconto, mas tem um potencial de vendas. Tem como você mandar uns 1000 desse aqui pra gente colocar no Prime Day? Eu falei, cara, a gente não tem dinheiro. Ferrou, se for um negócio com fornecedor e tal, tinha uma reservinha, pega um pouquinho de dinheiro do Elvis, um pouco meu, um pouco da empresa. Mandamos fazer os 1000. Quando chegou os 1000 lá, ela falou, conversei com o meu diretor. Dá pra mandar mais uns 2000 pro Prime Day? Porque assim, é um dia que vai vender muito. A gente conseguiu uma página de destaque pra vocês, porque a gente tem um programa de apoio ao pequeno negócio e vocês são uma pequena empresa. Então a Amazon tem muito essa pegada. Aqui não é tão conhecido, mas nos Estados Unidos isso bomba. A gente foi lá e fez mais 2000, totalizando 3. Eis que passou 2 semanas, ela falou, manda mais 2000. Eu falei, a gente já não tem mais de onde tirar dinheiro. Eu falei, cara, a gente tá jogando todas as fichas no mesmo lugar. Se der errado, a gente quebrou. Mas a gente arriscou, fizemos os 5.000 itens. E nos 2 dias do Prime Day, que são 2 dias, a gente acho que vendeu 4.300, 4.600 kit jeans como esse em 2 dias. Nossa. A gente nem imaginava o que a gente poderia conseguir de faturamento naqueles 2 dias lá. Eu acho que deu mais de 600 mil. Cara, a gente, assim, de verdade, não tinha a menor noção de onde estava entrando. E acho que foi fantástico de eu lembrar do nosso bate-papo na consultoria, que eu acho que o divisor de águas também foi que a Pepper ela era sempre muito vinculada à prestação para outras empresas, né? Era sempre B2B. Exato. E a Webbar, vocês tinham o mesmo viés, né? De estar vendendo para os kits, os produtos e utensílios para outras empresas. Mas, principalmente quando entrou na Amazon, vocês viram que eram pessoas, consumidores finais comprando o produto, né? O que mudou muito do viés que tinha da Pepper, né? Exatamente. O grande potencial de cliente nosso na Webbar é o cliente final, né? É o cara que quer tomar lá o seu gin tônica no final de semana, é o cara que quer tomar o seu gin, o seu whisky, que quer um material de bar para poder praticar uns drinks, fazer em casa, ou para aquele profissional que vai fazer um trabalho, um freelance no final de semana. Então, o nosso grande cliente na Webbar é o cliente final, coisa que a gente não tinha muita experiência nem com o comércio e nem com esse tipo de cliente. Mas uma coisa a gente tem, garra e determinação para aprender, né? Disso não tem a menor dúvida, né? Isso ficou evidente na consultoria, né? O trabalho feito, a dedicação. Mas então, voltando na web com relação a números, então o Kit Gin foi o propulsor dessa, vamos dizer assim, desse grande negócio que é a Webbar hoje, é isso, né, Denis? Foi o que puxou, né? Com certeza, ele foi o que validou o nosso negócio. Mas ele foi um item arriscado, porque ele representava 80% do nosso faturamento. E o Elvis já acendeu um sinal vermelho e falou, cara, vai dar merda, porque ele representa 80% do nosso faturamento. Se a galera parar de comprar esse produto, a gente já era. A nossa empresa está exterminada. A gente precisa criar um negócio sólido. E a gente está com tudo na mão para descobrir outros 5 produtos
que são igual ao kit gin. E aí foi onde a gente falou, cara, vamos fazer uma força-tarefa aqui e começou a incluir o mix de produtos. A gente não se preocupava com quanto ganharia ou com o resultado da empresa, em sim fazer ela ser sólida. E aí, Então, o catálogo, né? e aí a gente vai aumentando o catálogo e comprava mais do que vendia todo mês. E com a volta dos eventos, o resultado da Pepper foi nos ajudando porque a gente usava o caixa que a Pepper gerava para comprar produto de bar, e utensílio, e bebida. Então a gente foi aumentando o mix até acertar uns 10 produtos e conseguir derivar a concentração desse faturamento, que no primeiro momento era todo no kit gin, né, 80% do faturamento, hoje ela é dividida em vários produtos. Então agora a gente está tranquilo de falar, pô, não vendo mais kit gin? Beleza, eu vendo miniatura, cachaça de jambu, vendo isso, vendo Eu acho que o interessante de falar é que esse produto aqui, quando a gente, essa história que o Denis comentou, né, a Web Bar, ela ficava dentro da Pepper Drinks, então tinha um estoque lá pequeno, que era mais ou menos do tamanho dessa sala que a gente está aqui, que era o estoque da Web Bar. Passado um tempo, com esses faturamentos, a venda do kit, a gente entendeu que não daria para as duas empresas estar no mesmo endereço. E a gente tinha um galpão do lado da Pepper Drinks, que esse galpão estava alocado para uma empresa. A gente falou, puta, meu, é a oportunidade da gente mudar a Web Bar para lá, mas ele precisava de uma reforma. Quem pagou a reforma desse galpão, e o galpão ficou, modéstia à parte, ficou lindo, bom, né? Ficou muito bom. Daniel, nós conhecemos lá, é uma pegada assim, um receptivo do cliente ali sensacional. Né? Ficou muito bom, mas quem pagou essa conta foi o Kit Gin, né? Ele pagou essa conta, mas a gente tinha essa consciência na cabeça que esse produto, uma hora, ele ainda vende muito bem, não é o produto mais vendido da empresa. A gente sabe que a bebida, ela é que nem moda, né? Agora a alta é gin. Daqui um ano, dizem que vai ser o rum. Passou 3 anos, pode ser que seja vodka, né? E assim vai. Então, a gente tinha essa consciência na cabeça que a gente precisava de produtos curva A, né? Adaptação ao mercado, né? Exatamente. Na mesma velocidade, né? Não, então, mas aí tem o seguinte, né? Por que desse sucesso aí? Porque eles têm a percepção do negócio, conhecem muito bem o mercado que eles estão inseridos, conhecem o público-alvo, os produtos que esse público-alvo realmente consome, necessita, né? E é isso, o sucesso. Então, a Web Bar é uma empresa e-commerce de bebidas, correto? Né? E a Web Bar em números agora deles, assim, colaboradores, né, alguns números que você tem aí para poder passar para a gente e para a gente fazer uma conexão com a consultoria. Ah, legal. Hoje a gente está com 10 colaboradores diretos atuando na Web Bar, que cuida da operação, desde a logística, ali, embalagem e a parte das pessoas que administram os marketplaces. Nós não fazemos a parte das entregas, são todos terceirizados, então os próprios marketplaces fazem a coleta. A gente tentou fazer isso no começo, mas entendeu que seria uma operação complexa e era melhor a gente cuidar daquilo que a gente entende mais. Falando de faturamento, esse mês nós batemos 900 mil de faturamento. Foi o maior resultado que a gente teve, que foi o Black Friday desse ano, mas a gente vem numa crescente de ter dobrado o faturamento em relação ao ano passado, o faturamento anual. Então está numa crescente muito grande. E a projeção para o futuro é que a gente consiga escalar ainda mais pelo fato da gente conseguir fazer vendas a nível nacional. Um levantamento que nós fizemos essa semana, e é um número que eu achei muito interessante, 3% do nosso faturamento ele é dentro da região do ABC, que é onde nós estamos sediados. E 97% é nível Brasil, então está distribuído entre todos os outros municípios. Isso mostra que a gente tem uma capilaridade nacional, né? A nossa concentração de vendas não é regional, né? Pelo fato da gente, nós somos conhecidos aqui na nossa região, mas isso não representa todo o nosso faturamento, representa, na verdade, uma fatia bem pequena. E o mercado externo? A gente não atua ainda no mercado externo, nós tivemos uma proposta da Amazon para fazer uma extensão da nossa conta com a exportação e ela esbarrou em um item, que o item que a gente pretendia exportar era o kit gin, mas semente existe uma regra de exportação e de adequação e a gente encontrou algumas barreiras no meio do caminho. A gente então nessa hora decidiu pivotar, voltar para o começo, estruturar melhor a ideia aqui para poder ver se a gente vai estender ou não a nossa conta para vender na Amazon dos Estados Unidos, né? Mas
o mundo é grande, né? Tem outros Tem lugares, outros né? países, Tem vários outros países. Né? Potencial de crescimento aí enorme, né? Eu diria infinito, né? Correto? Né? Nessa pegada de consciência da importância de ter uma empresa de excelência como é de vocês, né? Então, com certeza vai dar certo, né? Exatamente. E até fazendo um comparativo, né? O Denis falou hoje do faturamento atual, mas se a gente for pegar o faturamento de 2 anos e meio atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, talvez um pouco mais, a gente faturava em média de 6 a 10 mil reais naquela época que a gente tinha um único colaborador trabalhando dentro da sede da outra empresa, mensal. Então a gente partiu de um faturamento há 2 anos e meio atrás, um pouco mais de 6 a 10 mil, para hoje um faturamento nesse mês de 940. Olha, né? Um crescimento exponencial, se for analisar realmente aí, né? Nesse curto espaço de tempo, né? Nessa pegada. Tem, e o ponto mais interessante é que a gente não aumenta o número de colaboradores na mesma proporção que aumenta o faturamento. E isso contribui muito porque a gente consegue ter uma estrutura muito robusta com um time enxuto. Isso eu acho que assim, é o sonho do empresário, né? Deles. E isso chama-se produtividade, né? Coisa que você sabe fazer muito bem, né? Correto, né? Com certeza, a gente trabalha muito para isso, né? Produtividade, né? E administrar muitas pessoas é muito mais difícil, né? Porque você orientar, treinar, qualificar 20 pessoas é muito mais difícil do que 10, né? Então, isso nos ajuda a ser eficiente. E essa gestão produtiva que vocês têm, nós evidenciamos isso, né? Agora quero fazer um link com a consultoria e estratégia de negócios, né? Aqui da faculdade. Só lembrando, né? Ontem nós tivemos um evento aqui em Santo André, nós ganhamos o prêmio Excelência na Inovação, um prêmio muito importante da cidade, e nós recebemos esse mérito, né, em função da consultoria de negócios que nós realizamos no primeiro semestre, e ganhamos um prêmio Inovação no mês de outubro, e agora tivemos a coroação desse prêmio com o reconhecimento da excelência na inovação, aonde nós participamos, né, novamente com a consultoria, na excelência organizacional das empresas, né, contribuindo nesse processo de gestão das empresas. E agora vamos fazer um link com a consultoria. Eu vou só fazer uma sessão remember, lembrando a equipe de trabalho. O Daniel está representando a equipe toda, né, que é a Horus Business Plan. Então a equipe que trabalhou na Webbar, então Camila Alves, né, o Daniel, o Fábio, a Georgia, a Monique e a Tainá. Eu estou aqui com o Book of Analysis and Recommendations, né, que é o relatório final que as equipes da consultoria têm que entregar no final do semestre para o empresário e para a banca avaliadora, né? Então eu coordeno o trabalho da consultoria e aí o contato com as empresas, o convite eu faço, e as empresas aceitando, a gente começa todo esse trabalho intenso, né, que nós tivemos junto com a Webbar. E eu quero lembrar aqui o seguinte, Daniel, quando eu passei para vocês as dores da Webbar, correto? Né? Então, o deles aí passou uma enxurrada de dores, né? Eu falei, caramba. Eu lembro que você mostrou pra gente, professor, o papel com as dores impressas, era uma foto de um slide. Quase que não tinha mais espaço na borda do papel. Já falei, caramba, bem lembrado, hein? Era muita anotação, tipo, beleza, tem bastante coisa pra fazer. Aí eu pensei, como pode, né? Uma empresa que já tem uma excelência, já tem um processo robusto, estruturado, né? Tudo isso, mas é natural, porque eles têm na veia, né, tem no seu DNA em trabalhar a empresa cada vez mais, né, com a excelência. E eu estou resgatando as dores aqui. As dores foram inúmeras em RH, correto? Né? Passou, olha só. Então vamos lá, eu vou fazer um breve resumo aqui. Necessidade de estruturar a área de marketing e melhorar o posicionamento da marca. Coisa que vocês já estavam bem, e um viés de melhorar cada vez mais, correto? Formalizar e delegar funções nas áreas comercial e de compras. Já tinha essas áreas, mas também no sentido que podemos melhorar. Melhorar o gerenciamento de estoque. Você já tem um sistema robusto, né? Então a palavra é melhorar, correto? Ter um planejamento estratégico do negócio, tá? Então
Aí eu até peço para que o Denis, né, fale daqui a pouco sobre essa questão. Até comentei sobre o planejamento. Você, lá embaixo do café agora, você comentou sobre, eu cresci muito rápido, teve como fazer com assertividade esse planejamento, né? E aí o Daniel, um dos responsáveis, né, pelo planejamento, você cuidou de todo o planejamento estratégico, né? Foi isso mesmo, né? Porque responsável pela estratégia. Você comenta, depois formalizar processos de recursos humanos. Então, a empresa hoje, né, eu costumo dizer que RH é uma área muito importante na empresa, né? Então você ter processo direcionado para RH não é mais aquela área somente que admite e demite, né? Mas a área cuida de treinamento, medição do clima organizacional, que vocês vão comentar daqui a pouco, correto? A questão de reter talentos, treinamentos, etc. Então a equipe preparou um trabalho, entregou para vocês. E também um item importante, preparar para o ESG, tá? Que é meio ambiente, social e a governança, né? Então nós detectamos ao longo da consultoria um viés muito forte também, uma pegada que a WebBar já trata essa questão do ESG, que nós vamos comentar aqui. Mas, Daniel, fala um pouquinho sobre o seu trabalho dentro da consultoria. Você cuidou do planejamento estratégico, né? Fala um pouquinho. Isso. Comento sim, mas antes eu acho que vale dar um passo para trás, que foi muito legal entender no bate-papo com eles, na primeira vez que a gente conversou, que acho que, né, muito do que já foi conversado, né, eles cresceram muito rápido, o Elvis compartilhou aí os números, mas a gente percebeu que toda vez que eles alavancavam, né, eles tinham um desafio de perceber como ajustar o roteiro, né, e o controle dos esforços para cada vez alavancar de novo, né? E durante, acho que foi os primeiros 1 ano e meio, que acho que deu 2 anos, né, até chegar na consultoria, eles já vinham de outras experiências de consultoria, que também para nós foi um desafio de como que a gente ia competir em nível de expectativa, né, com o que eles já vinham fazendo. Uma consultoria júnior e já tinha contratado uma sênior lá talvez, não é isso? Mais ou menos isso. Exatamente, eu nem quis falar o nome pra gente não se colocar tão pra baixo assim pra Não, mas eu vou falar que as entregas foram superiores, né? Então, essa foi a parte feliz do final da história, né? Mas, então, o que foi interessante foi perceber, no momento em que a gente chegou, o que era exatamente que a gente conseguiria fazer para melhorar o uso do tempo deles, né? E do esforço da equipe, para fazer o que justamente o David comentou, né? Aumentar o faturamento sem necessariamente contratar o pessoal. Então, a gente se dividiu, né? O grupo se dividiu em diferentes setores, né? Então, acho que foi muito legal que parte da equipe quis sair um pouco da zona de conforto, né? Então, alguns que não tinham experiência numa certa área quiseram participar dessa área, mesmo se arriscando, para poder aprender, né? Porque no mercado estava tendo uma outra experiência. E, por outro lado, também tiveram outros que falaram, não, peraí, se eu entendo bem disso, acho que faz sentido continuar cuidando dessa área. Então, a gente se misturou um pouco nisso. E aí, no caso, eu acabei ficando responsável pela área estratégica, o que também foi novidade para mim. E foi muito legal, assim, porque a gente teve a chance de dar colocar o cenário deles atual em perspectiva, e acho que o que foi mais legal assim, do nosso ponto de vista, e depois eles quiserem comentar, foi a análise SWOT, né? Porque a gente tentou fazer de uma maneira diferente do que a gente imaginava que eles pudessem ter feito antes, né? E destrinchar realmente quais eram as forças, quais eram as fraquezas, né? Enxergar quais eram as oportunidades e ameaças, não só a nível de curto prazo, mas fazer eles colocarem ali no radar deles coisas que pode estar daqui 10 anos, mas acho que é legal de imaginar, ninguém nunca sabe como que uma tecnologia vai antecipar tão rápido, e a gente tem o caso do ChatGPT aí, que foi realmente um caso desse. Inclusive foi discussão, né, na época. Muita, né? Fazendo até um paralelo sobre a análise SWOT, a gente conhece essa ferramenta, acredito que há mais de 10 anos, né? A gente se considera a cria do Sebrae, o Almir sabe muito bem disso, inclusive o nosso contato veio através do Sebrae, e a gente fez inúmeras análises SWOT nos últimos 10 anos da Pepper, inclusive da Web, mais da Pepper porque é a empresa que tem mais tempo. E a gente surpreendeu demais, assim, com o Daniel, até surpresa ele falar agora que não é a área dele, porque a gente tinha certeza que a área dele era essa área
nessa área estratégica, né? Porque ele mandou muito bem, mas acho que a análise SWOT, cara, foi algo assim pra gente inovador em cima de uma ferramenta que a gente conhecia, porque a forma que a gente fez, tanto que até para parabenizar o grupo aqui mais uma vez, porque as nossas reuniões eram de sexta-feira às 19 horas. Então, o cara que tá fazendo reunião sexta-feira às 19 horas é porque tá muito engajado com o negócio, né? Pra gente, no começo até estranho, falei, puta, sexta-feira às 19 horas, os caras tão loucos, eles não vão comparecer nisso, né? Era quando a equipe tem disponibilidade, ninguém tinha aula, né? Exatamente. Então é horário de happy hour, a gente lá tranquilo, a gente se adaptou, eles também, e todo mundo comparecia nas reuniões. Mas quando a gente começou a fazer a análise SWOT, no meio dela eu falei, não vai dar fazendo um dia, pensando, né? Será que os caras vão arriscar fazendo um dia? E aí já tava na segunda hora, ainda dentro só das forças. Exatamente. A gente falou, vai gastar muito tempo isso aqui, a gente vai rasgar a madrugada. E aí, pra não ficar cansativo, acho que a gente tem um resultado melhor, o Daniel que tava liderando essa área falou, vamos fazer hoje aqui, se não me engano, era forças e fraquezas, e a gente deixa pra semana seguinte as oportunidades e as ameaças. E foi assim pra gente fantástico, cara. A gente gostou demais, a gente tem lá todas as métricas lá do que a gente precisa colocar em prática, a gente usa muito e foi uma ferramenta que a gente já conhecia, mas a forma que a gente fez foi inovadora. O Daniel mandou muito bem. Muito bem. Mas olha que interessante, SWOT já é uma ferramenta utilizada há muitos anos e ela é muito assertiva quando você faz realmente com o carinho que tem que ser feito, com a profundidade com que tem que ser feito. E o resultado é fantástico, né? Disso não tem dúvida, porque a gente trabalha com muita intensidade a SWOT nas empresas e é isso, né? Vocês pegaram essa percepção aí e o resultado foi bom. Daniel, eu te pergunto, na consultoria, a consultoria tem vários objetivos, né? Para os alunos da faculdade aqui da Strong. E ao longo do curso, que é comum, o aluno fala, poxa vida, eu estou vendo muitas ferramentas em RH, finanças, marketing, operações, estratégia, projetos. Como aplicar tudo isso? É uma pergunta que realmente o aluno faz, né? Porque ao longo do curso você vai tendo essa bagagem, né, de metodologias de gestão, ferramentas de gestão, conceitos, mas o diferencial do aluno hoje, ou o profissional que vai atuar no mercado é como auxiliar as empresas, né? E esse auxílio vem por meio da utilização de ferramentas. Você já tinha contato com a SWOT no mundo real? Chegou a fazer algum trabalho no mundo real ou foi a primeira vez com a web? Então, isso é uma questão bem legal, assim, né? No meu caso isolado da SWOT, eu não me lembro da gente ter feito especificamente uma análise SWOT, mas foi justamente a maneira com que outras dinâmicas foram feitas que eu tentei implementar isso na SWOT, né? Que foi como? Todo mundo senta, pega uma cartolina, escreve o que está pensando, né? Joga as ideias sem ver o do outro, né? E aí muitas vezes tem pensamentos parecidos que dá para agrupar, né? E tem pensamentos que vão se distanciando, então gerando grupos novos, né? Então acho que fazer de uma maneira, né, em que não seja 100% guiada, que dá liberdade para fazer e pensar em coisas novas, eu acho que essa foi a questão mais legal. Nos outros casos, por exemplo, né, a gente tem a Camila que ficou responsável pela parte de estoque. Né, a Camila não tinha experiência com o Bling, por exemplo, então a gente também teve uma curva de aprendizado que foi entender como é que funcionava o Bling e como que o Bling controlava tudo para eles ali, né? Em outros cenários, a gente tem, por exemplo, a Camila, que gerou ali um sisteminha para eles de controle de clima organizacional, pesquisa de satisfação. Então acho que não só a relação de ter ferramentas que eu já tinha experiência e trouxe para dentro, mas tem também aprender as ferramentas que eles usavam e que a gente não tinha experiência, e também pensar, beleza, dentro dos 4 anos da faculdade também é uma enxurrada de ferramentas que a gente tinha apresentado. Como que a gente consegue ver qual que é o melhor caso que se aplica para o deles, né, otimizando tudo que a gente já vem falando. Então acho que foi uma relação assim, bem difícil de encontrar, porque é uma variedade muito grande que tem no mercado de ferramentas, né? Hoje empresas SaaS dominam praticamente o mercado de serviço. Então isso foi um dos desafios assim, que foi legal assim, de conversar com o pessoal e também da gente aprender com o outro, né? Às vezes
uma pessoa da equipe já tinha experiência com uma ferramenta e dava o toque para outra que estava responsável. Então essa troca foi muito legal. Então, Denis, essas ferramentas aí que o Daniel comentou, ao longo da faculdade eles vão vendo uma enxurrada de ferramentas mesmo, né? Então, a questão é como aplicar, né? E aí nós vamos comentar daqui a pouco sobre o clima organizacional também, que é uma ferramenta muito importante, mas a questão da SWOT, voltando ainda, ela tem que ser com muita naturalidade, como você falou, Daniel, né? É um brainstorming muito grande, né? Principalmente com as empresas, com os empresários, gestores que conhecem a operação, e a consultoria, no caso, que estava de fora, já tinha uma certa experiência, né? Pouco tempo de contato, já deu para ter um overview da empresa e agregar mais informações ainda pelo conhecimento tanto da faculdade como a experiência já no mercado que vocês têm. Isso, com certeza. E acho que foi um ponto de partida muito relevante para nós, do tipo, não só eles entenderem as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, mas a gente também colocar no escopo o que eles tinham mais interesse de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e isso divergiu para ali as outras áreas virem com implementação de procedimentos padrões, ou outras ideias que foram sendo geradas. Então, não só a execução foi muito divertida e valeu muito a pena, mas também isso trinchou para uma execução bem legal das outras equipes, das outras áreas também. E aí, só lembrando um pouquinho também, que você tinha comentado, a equipe ela se divide de acordo com as afinidades que cada um tem, tá? Então, vocês atuaram na web em operações, em marketing, compras, comercial, estratégico, recursos humanos e SG. Tá? Então foram 7 pilares que vocês trabalharam dentro da web, e a equipe, como eu falei, a Camila, você, Daniel, o Fábio, a Georgia, a Monique e Tainá. Então vocês se dividiram de tal forma com as afinidades, não é isso? Isso mesmo. Para poder direcionar entregas assertivas, né? Isso mesmo. Então, que nem eu falei, né? Tinham alguns da equipe que se sentiram na posição de executar naquela área em que já vinha trabalhando no mercado, né? E aí com isso dá confiança para nós de que a gente, o resto do grupo ia confiar que aquele integrante ia ter completo domínio. E tinha os que saíram da zona de conforto, né? Então, por exemplo, a Georgia, que foi a nossa team leader, ela vinha de uma experiência do mercado de seguro. E ela falou, eu quero ter experiência com marketing. E no caso deles, tinha uma dor muito relevante, né? Que era de estruturar o marketing, posicionar a marca, desvincular da Pepper, começar a divulgação nas redes sociais. E isso fazia todo sentido pro que ela queria fazer na época. Então, a gente tentou encontrar um equilíbrio ali no que justamente cada um queria fazer, mas também no que tinha competência, né? E a gente foi se ajudando muito ao longo do tempo. A gente deixou isso muito claro para eles também, né? Que uma vez que a gente também não tinha o domínio completo ou por si só a experiência que precisava, a gente também ia fazer o nosso máximo e esperava deles o feedback imediato. Então, como as reuniões eram semanais, ficava muito fácil da gente ter um retorno muito rápido, né? É mais ou menos por aqui, mas não é, isso aqui, é isso que vocês esperam. Então, a gente conseguiu ir ajustando isso e pulindo, né, o book de uma forma muito, muito fluida. Muito bom, Daniel. E dentro desse contexto todo, a equipe gerou 31 iniciativas de melhoria operacional. Isso mesmo. Entregou o book com as 31 iniciativas. Um ponto muito positivo, ao longo do semestre, a Webbar implementou 14 iniciativas, né? Então, essa implementação ela acontece de acordo com a percepção do empresário, se realmente agrega ou não naquele momento a implementação. Então, Denis, eu gostaria que você comentasse quais iniciativas que agregaram mais na Webbar durante a consultoria da Horus Business Plan. Claro, com certeza. Eu acho que a gente falando da análise SWOT, algo que eu e o Elvis tínhamos na cabeça que era fundamental para que a gente pudesse crescer mais, era a gente ter alguém de compras. A gente tinha isso na cabeça, tem que contratar alguém de compras. E fazendo a análise SWOT, a gente percebeu que isso é um ponto
que foi de melhoria, mas a gente tinha várias outras coisas, várias outras iniciativas que poderiam ser feitas antes de contratar alguém. Então, se a gente, vamos dizer, organizasse a casinha ali por dentro, daria para ser muito mais eficiente em tudo que a gente fazia e talvez pensar em contratar alguém de compras um pouco mais para frente. Eu considero que esse da análise SWOT, acho que foi o ponto dessa ferramenta especificamente, foi o ponto principal, a gente entender a nossa empresa, talvez até com uma visão de alguém que não está nela, porque a gente está ligado na empresa tão conectado que talvez algumas percepções básicas é difícil você, quem está na pintura, não vê a moldura, né? Boa. Você está ali tanto, e quem participou da análise SWOT junto com a gente foi o nosso gerente, para ter uma visão de um colaborador, e ele deu pontos muito assertivos e muito relevantes, mas boa parte deles similar aos meus e o do Elvis. E questionando com o Daniel, com a equipe, com a Jorge, eles nos questionavam das respostas que a gente dava, mas por que isso? Mas por quê? Isso eu considero que foi o diferencial da consultoria. Eu respondi, não é porque eu sou o dono da empresa que eu respondi aquilo vale e pronto. Por que eu respondi aquilo? E aí nesse porquê, às vezes 3 porquês, no quarto a gente já falava, não, peraí. Caía. Não é mais, né? Eu acho que o caminho tá errado. Então eu entendo que a análise SWOT para nós foi o direcionador. Foi a bússola que a gente não tava naquele momento e que ela tem que ser refeita todos os anos, ou talvez a cada 6 meses seria o mundo ideal, né? Mas é bem difícil. Então, pelo menos uma vez por ano ela precisa ser feita e as iniciativas ali serem colocadas em práticas. Muitas delas a gente colocou, que eu vou até citar 2 aqui, que eu acho que foram as que deram o maior resultado. Das ferramentas, a primeira que a gente aplicou foi a pesquisa de clima, que foi uma sugestão. Foi imediato, né? Imediato. Foi uma sugestão, eu falei, mas aqui a galera é tudo amigo, tal. Todo mundo já adora, assim, né? Todo mundo se dá bem, mas tá bom. Falaram que tem que rodar, eu cumpro o que eu me comprometo, né? Rodei com a galera, pesquisa anônima, entregava o tablet, não podia conversar com o outro, fiz uma regrinha lá do como responder, falei que era anônimo e falei, escreve o que você quiser, o que vir no coração. Quando veio as respostas, né, todas as respostas, todos os colaboradores, eu comecei a olhar e eu falei, caramba, galera, um dos apontamentos lá que eu me lembro é participação nas decisões da empresa. Eu falei, caramba, mas eu chamo na reunião, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tal. E a maioria falou que não participa das decisões da empresa. Eu falei, cara, alguma coisa a gente vai ter que fazer, vamos tomar uma iniciativa para isso. E aí foi onde a gente contratou uma ferramenta que chama Quint, que mostra lá a análise de resultados. Ela pluga no nosso sistema, ela coleta os dados como se fosse um Power BI, e aí ela mostra lá em gráficos e em números para uma tela de exposição. E aí eu falei, cara, vamos colocar essa tela aqui, escrever as metas, que a gente não tinha metas descritas, tinha ali aquela meta de cabeça, crescer 10%, mas não estava no papel ali na parede. Então a gente escreveu as metas na parede, colocou a tela e o sino. Mediante a isso, parece que as reuniões viraram outras. Eu falei, mas não mudou em nada, eram as mesmas informações que as pessoas tinham. As mesmas pessoas, mas o cara olhava a tela, não, a minha plataforma, eu alcancei o resultado. O legal é que é em tempo real, né? Essa plataforma ela vai transmitir as informações do Bling para uma TV grande dentro do escritório. Tempo real a gente consegue acompanhar o que está sendo vendido no dia, né? E aí, nas reuniões mensais, eu falava, beleza, a gente conseguiu o resultado lá, X faturamento no Mercado Livre. E para a gente crescer agora 10% pro próximo mês, o que precisa ser feito? Comandar mais produto pro full, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, tá chovendo ideia. Eu falei, beleza, você fica responsável, porque foi uma das coisas que a equipe falou, gente, eu acho que vocês centralizam algumas responsabilidades, e quando as pessoas são responsáveis pelas responsabilidades ali, por aquele grupinho ali, eu acho que a pessoa se envolve mais. E aí uma das coisas, eu falei, eu sigo exatamente na reunião. Eu falei, beleza, legal, você deu essa iniciativa, então você fica responsável por colocar em prática, apresenta para o Renato, que é o gerente, depois de 10 dias, e depois de 15 dias ele dando os pontos de vista, você me apresenta? Pessoal, beleza, eu falo, não vou te cobrar, sua responsabilidade é me avisar depois de 15 dias, porque eu tenho muita coisa para fazer. Beleza, tá bom. Dava 15 dias, eu já consegui isso, já consegui aquilo, esse caminho não deu, mas eu tô com outra ideia e tal. A participação assim do time melhorou absurdamente.
E aí eu falei, cara, como que pode uma pequena iniciativa, um ponto de vista diferente, um discurso diferente das mesmas informações ser tão efetivo, né? Então acho que essa ferramenta, eu diria que foi assim a desbravadora. Então, mas eu falo que essa ação aí gera o chamado sentimento de pertencimento do colaborador, né? Então você promove o engajamento dele dentro do processo, ele participa das ações que ele acha importante para a empresa, e se o empresário compra a ideia, puxa vida, aí ele se sente mais valorizado ainda, né? E ele vai tocar em frente aquela ideia que ele gerou. Bem, Com certeza, com certeza. Eu acho que esse pertencimento, o time ali realmente está envolvido no negócio. E aí a gente colocou uma bebida como premiação quando alcança um resultado para a gente ter um momento de comemoração, até porque a gente está muito conectado à bebida e a galera não vê a hora de tocar o sino, é o dia da bebida, e faz o brinde, põe para gelar. Então assim, são iniciativas muito básicas, baratas, que pra gente não custou quase nada, mas que geraram os resultados que eu falei no início aqui do nosso podcast, né? Cara, a gente cresceu do começo do ano para agora, mais que dobrou de faturamento com o mesmo time. Pra falar a verdade, a gente contratou um colaborador na embalagem, no setor que a gente não tinha dor. Porque a demanda de vendas aumentou tanto que sobrecarregou o time, e aí, assim, ali é meio lógico, né? Número de embalagens e tal. Então, realmente, a gente conseguiu um resultado que nós mesmos não poderíamos imaginar nesse curto período. Eu queria falar de mais uma ferramenta, tô falando bastante, mas mais uma, que essa, cara, também foi muito importante. Foi a análise de desempenho, foi a Monique que eu acho que fez. Isso mesmo. E aí eu olhei lá as perguntas e falei, puta, mas essas perguntas, cara, não gostei, mas eu falei, teve tantas ferramentas que deram certo, né? Vamos seguir, vai. E aí eu falei assim, bom, beleza, mas a gente vai ter que fazer anônimo. Eu falei, Renato, você vai fazer a análise de desempenho dos colaboradores, eu vou fazer a minha e a gente vai olhar o resultado. Lembrando que o Renato é o gerente, né? Renato é o gerente. Vamos olhar ali o resultado das suas respostas e as minhas. Cara, por incrível que pareça, as notas eram quase iguais de todos os colaboradores, assim, ó, diferença de 0,1%. Aí eu falei, cara, não é possível. Então a gente tem uma percepção muito igual, né? E ele colaborador e eu ali responsável da administração. E uma das colaboradoras, ela teve uma nota muito baixa. Aí eu falei, bom, a gente já sabe quem vai mandar embora então, né? Aí o Renato falou assim, pelo sistema aqui, eu falei, porque às vezes assim, a pessoa não tá muito boa, a gente quer aqui o time de elite, tem que melhorar e tal. Aí eu falei com ela, eu falei, cara, acho que a gente tinha que mandar essa menina embora, não tá bem, a pesquisa ali mostrou que ela não tá bem. Aí o Renato falou assim, cara, só que seguindo o princípio que você sempre me mostrou e falou, o Renato trabalha com a gente há 10 anos. Ele falou, cara, a gente tem que fazer uma reunião com ela, apontar, mostrar o resultado. Eu falei, mas a gente já fez há mês atrás ali. Mas não com esses resultados, não dessa forma. Não tentar fazer mais uma, dar mais um mês pra ela. Eu falei, beleza, vamos fazer. Aí ele montou a pauta da reunião e tal. Aí eu apresentei, falei os pontos fortes dela, mas apontei vários que ela não estava ruim. Falei da análise de desempenho, ela foi a menor média da equipe toda. E aí, 3 meses depois a gente fez uma análise de desempenho dela, ela melhorou e agora 6 meses, acho que foi semana passada, a gente fez e a média dela, cara, foi a que mais evoluiu no último período. Foi a melhor média. E eu chamei ela na reunião e falei, eu queria fazer uma reunião contigo para poder falar. Eu faço várias reuniões mensais individualmente com todos os colaboradores, e eu tenho que te falar, você foi o que teve o melhor desempenho, a melhor evolução na análise de desempenho. Então, você está de parabéns, continue assim, e é isso que a gente espera. Aqui a gente quer um time de elite, aqui é a seleção brasileira, só os melhores. Alta performance aí. Alta performance. Equipe de alta performance. Mas olha que interessante, né, Denise? Essa percepção, né, que vocês têm de trabalhar exatamente o colaborador, né, e não somente falar, o seu resultado pontual aqui não é legal e já demite. Não é assim. Então vocês trabalharam exatamente, entenderam a situação e deram uma chance para que a pessoa melhorasse, e vocês descobriram que ela tem um potencial enorme. Faltava talvez algum input para que ela melhorasse, né? Eu acho que isso faz muito parte dos nossos valores lá dentro da empresa, professor. Então, como o Renato muito bem colocou, a gente ao longo dos anos, nas duas empresas, sempre fomos empresários de dar muita oportunidade para jovens, tanto que na Webbar lá, o Dani sabe, acho que a média de idade deve ser 21, 22 anos. A gente acredita muito na nova geração.
E a gente gosta de dar oportunidade, gosta de dar feedback real e a gente espera muito das pessoas também. E a gente também quer que eles esperem muito da gente, porque a gente gosta de ser cobrado e melhorar, né? Uma das coisas que eu acho que pra gente surpreendeu muito a análise SWOT, mais uma vez falando sobre isso, porque eu acho que tirou um pouco a gente da zona de conforto também. Porque a gente respondia 3, 4 que já tava na cabeça e o Daniel, o time, não, precisa de mais. Então a gente, por certo momento, ficou meio desconfortável. Caramba, Tem que encher a carteira, tem que encher, exatamente. Então, eu acho que isso faz um pouco parte dos nossos valores como empresários. Esse lance de dar oportunidade para os jovens, mas ao mesmo tempo também de saber que cada pessoa ela vai lidar de uma forma e também que cada pessoa vai render de um jeito, mas lógico que sempre dentro das nossas condições propostas para o negócio. Muito bom. Falar em jovens, vocês são jovens, então uma mentalidade jovem trabalha perfeitamente a gestão dentro da empresa que promove novamente esse deslançamento dentro do negócio que vocês atuam. Denis, tem mais alguma iniciativa que você lembra assim que foi representativa dessas 14 implementadas aí? Então nós trabalhamos, eu digo a equipe que trabalha em compras, comercial, RH você já comentou, marketing. Tem mais alguma? Eu posso comentar uma que acho que pode abrir o gancho para o Denis falar, que eu lembro assim, do nosso ponto de vista como aluno e tendo a experiência da consultoria, acho que foi o exemplo da Camila lidando com o problema de inventário da época. Eles podem falar um pouco mais do lado deles quais eram as dores e como que acho que foi aplicado, mas acho que a Camila foi um exemplo muito legal para nós, assim, porque ela era um caso que nunca tinha trabalhado com estoque na vida e puxar de todas as matérias que a gente tem, né? E muitas vezes logística a gente acaba lidando só num semestre, né? Aquele conteúdo muitas vezes passa 1 ano e meio, né? A gente acaba não lembrando de um argumento acadêmico específico para embasar ali a aplicação da solução deles. Foi muito legal assim ver que a Camila realmente ela ia atrás dos professores, ela relembrava o conteúdo, ela foi entender o problema a fundo, e acho que tinha uma questão, acho que se eu não me engano, de identificação do estoque, né? Porque foi aumentando muito rápido, né? E era aquela coisa, né? Alavancou, chega uma hora que você perde o controle de como que fica aquele esquema de organização que você já estava habituado. Então você tem que se reajustar, organizar de uma maneira diferente, né? Porque o volume é muito maior. Então eu pelo menos lembro desse caso do estoque. Sim, eu posso comentar. Uma informação que a gente não tinha. Qual é o período, ou a periodicidade que a gente precisa para fazer um controle de inventário? A gente não tinha essa informação. E o que ficou claro é que não existe uma regra. É adaptável para cada empresa e para cada tipo de negócio. Depende do tamanho do seu estoque, o trabalho que isso dá e o quanto isso vai te custar. Na sua operação, você está tendo falha de estoque e está te custando caro ou não? Então, ela conseguiu mostrar isso pra gente, porque eu queria uma resposta, uma vez por ano, eu queria essa resposta, né? E ela foi muito incisiva nisso, né? Ela falou, depende disso, depende desse fator, depende... Então, ela mostrando, eu acho que uma análise até acadêmica aí que ela foi pegando com os professores, ela falou, não existe uma regra, existe a regra da sua empresa e existem boas práticas que a gente pode partir delas. Então vamos ver, por onde começa o erro do estoque? Começa porque não deu saída, porque inventou errado, porque bipou errado, porque deu entrada errado. E aí nesses questionamentos eu fui pegando em cada um que cuidava de alguma coisa e falando, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? E aí eu já fui descobrindo que a maior parte dos erros de estoque estavam relacionadas ou à entrada da nota, ou o produto que chegava e a nota era enviada por e-mail, só que aí quando conferiu não conferiu certo, produto que o fornecedor mandou a menos. Então tinham vários erros no nosso processo estruturado e a gente imaginava que o produto sumia no estoque. Eu imaginava assim, ele sumia e a gente não sabia por onde ir. Então a gente pensou, se a gente fizer controle de estoque a cada 3 meses vai resolver. Só que não resolveria, porque o problema não estava ligado a se perder no estoque, estava ligado à entrada ou à saída errada. Um produto está danificado, eu tenho que fazer uma saída manual com o produto danificado. A gente muitas vezes, quebrou o vidro, joga fora e não dava essa saída, não tinha um processo. Ele ainda consta lá. E o sistema, ele não viu a garrafa sendo quebrada, você tem que avisar para ele o sistema, essa garrafa saiu porque quebrou. Então a gente criou alguns clientes, garrafa quebrada, produto vencido, produto danificado,
e aí com esses grupos a gente conseguiu medir melhor os resultados. E em paralelo a isso, como a gente tem produtos que têm data de validade, ela sugeriu a gente fazer uma identificação nos que estão mais próximas. E a gente tinha um recurso no sistema, que é a data de validade, para o sistema avisar e tal, que era pouco utilizado, quase nada na verdade. A gente passou a utilizar isso de uma maneira muito mais eficiente. Quando entra o produto, tem data de validade, vem na nota, já lança no sistema. Então o sistema está sempre se atualizando com as informações de produtos de data de validade vencida. E agora a gente está até fazendo uma mudança de posicionamento para os produtos que têm data de validade, eles ficarem todos agrupados numa mesma prateleira. Por quê? Você tem que ter um olhar clínico em um porta-pallet e não na empresa, tipo, um pedacinho aqui, um pedaço lá, um pedaço lá. Então a gente está fazendo um reposicionamento dos materiais dentro do estoque. Que foi derivado desse primeiro problema, né? Então, nosso problema era o período de inventário, vamos dizer. E a gente descobriu que tinham outros 10 no meio do caminho. Então, acho que foi muito, muito eficiente. Eu acho que a gente descobriu também, né, Denis, com o decorrer dessa consultoria, vocês sabem, a gente é extremamente criterioso lá na gestão do nosso negócio. Tem hora que é taxado como chato. Não, mas volta, a questão como que não é ser chato. Não é ser chato. Exigente. A gente achava que a gente era chato, até conhecer o Valmir. Depois conheceu o Valmir, falou, meu, vocês são criteriosos e exigentes. Então, pra gente, uma garrafinha que deu esse tipo de problema que o Denis falou no estoque, pra gente era um caos. Porque a gente não quer falhar com nenhum cliente. A gente vem de uma empresa que não existe falhar, né? Prestação de serviço para bar de casamento, que é um dos nossos clientes, não tem como falhar, você não pode falhar. Falhou, acabou a empresa. Então, pra gente, falhou um produto num estoque, pra gente era um caos, né? E a gente descobriu que dentro de 1.500 produtos que a gente tem, hoje mais de 220 vendas por dia, tem um percentual de erro. E esse percentual que tinha, ele é um percentual aceitável, né? E pra gente também era um caos na nossa cabeça, tá faltando um único produto, né? A gente recebeu uma carga do Pará 2 semanas atrás, que ela veio faltando 4 garrafas. A gente poderia simplesmente devolver, mas é um produto que a gente precisava, porque estava chegando 50 caixas. Então, procedimento, a gente criou também vários procedimentos. O procedimento hoje chegou, faltou, comunica o comprador, para ver se ele aceita receber esse produto ou não. O comprador falou, não, beleza, já conversei com o vendedor, vai mandar. Então, antes não tinha isso. Um outro critério que a gente fez é abrir todas as caixas. Antes, chegou 20 caixas, beleza, hoje chegou 20 caixas, a pessoa tem que abrir as 20 caixas. Então, acho que a gente criou vários processos para minimizar esses pequenos erros que a gente tinha, e muito com o auxílio da Monique, né? Da Camila, que, não entendia nada de estoque e deu aula pra gente, né? Então, sensacional, assim. Legal, oferece essa oportunidade, né, de uma vez de mão dupla, como eu tinha comentado, né? Com certeza. Mas um ponto que você comentou, Denis, né, e aí aplica também a Pepper que o Elvis toca, né? Que é o seguinte, as melhorias nas empresas, produtividade, o que você comentou há pouco, né, que vocês aumentaram bastante o faturamento com o mesmo quadro de colaboradores, né? Isso é sensacional. E a minha fala sempre se refere ao seguinte, uma inovação, ela não está em você implementar algo da NASA, algo assim de investimento altíssimo, correto? Exige o quê? Enxergar o seu negócio, verificar exatamente aonde os problemas existem, aonde tem oportunidades de melhorias e saber como contornar isso sem muitos investimentos, né? E aí passa por uma visão de metodologia de gestão, ferramentas de gestão, né? Você fazer a medição do clima organizacional, que é uma ferramenta simples, né? Não tem custo algum para a empresa, né? E o resultado é fantástico. Novamente, fazer uma análise SWOT, você ter um planejamento estratégico desenhado dentro da sua empresa, né? Onde estamos agora, onde nós queremos chegar. São exercícios simples que envolvem, sem dúvida, o empresário tem que puxar isso dentro da empresa e colocar as pessoas da organização a puxar também o sentido de pertencimento, como comentei agora. Né? E você não precisa muito esforço financeiro para fazer isso. Né?
Com certeza, Valmir. A percepção que eu tenho da consultoria como modo geral é que grande parte das coisas que a equipe nos apresentou a gente já conhecia ou já tinha ouvido falar. Uma coisa ou outra, só que foi novidade. Mas sem a consultoria, provavelmente a gente demoraria uns 5 anos para colocar tudo isso em prática. Porque a gente não conseguia enxergar com a lupa esses detalhes. E aí, pelo fato da consultoria vir e tirar a gente da zona de conforto, eles falam, cara, aqui alerta vermelho, aqui amarelo, aqui tal. E eles apresentando as soluções, alguns caminhos. Então isso te faz ter uma motivação ali para falar, cara, vamos resolver essa. E um comprometimento também com o time que tá ali. Foram 7 pessoas engajadas ali, dando o máximo para compartilhar os conhecimentos deles com a gente. E o mínimo que eu acho que a gente tem que fazer é estar comprometido, porque eles estão dispondo hora deles e vale muito, eu acho, uma hora qualificada como o do time aqui da Strong. Então, eu acho que a obrigação do empresário é dar o máximo. Com certeza. E também, vocês puxando os trabalhos dentro da empresa, gera aquele sentimento, poxa vida, se eles estão aqui com a gente, realmente a gente precisa estar junto com eles. Né? Então vocês são exemplos, né, para poder realmente gerar esse comprometimento com a equipe toda. É igual treinar com o personal, né? O personal tá ali do seu lado, pô. Você não vai dar mole, né? É a mesma coisa. Boa. E o que tem uma visão muito forte assim para as pessoas, né? As pessoas que trabalham com a gente de um modo geral no negócio. E eu acho que para o colaborador que trabalha com a gente, ver a gente engajado na gestão, implementando ferramenta, ali dispondo de horas até depois do nosso turno ali para as melhorias, isso para o colaborador acho que tem uma grande vantagem dele estar trabalhando com a gente. Acho que o cara ele se sente trabalhando numa empresa que é pequena, mas com cabeça de multinacional. A gente simplesmente é pequeno, mas a nossa cabeça é de grande empresa. E a gente tem lá colaboradores, como o Denis falou, o Renato, que está há 10 anos. Na Webbar, a gente, desde que começou, há 2 anos e meio, teve um colaborador, né, que se desligou da empresa. Então, a gente gosta de manter os colaboradores com a gente, gosta de explorar ao máximo deles. E eu acho que da parte deles também é muito positivo ver a gente engajado com a gestão do negócio, buscando ferramentas para melhorias. E aí eu acho que eles se sentem dessa forma, né? Tô trabalhando numa pequena empresa, mas que tem cabeça de gigante. Elvis, aí você fez lembrar de uma outra fala que eu comento também na consultoria, eu comento com os empresários, que é o seguinte: por que as multinacionais, empresas grandes, elas de certa forma vão bem? Porque tem os processos bem estruturados, bem definidos e cobra resultados dos colaboradores, porque está tudo bem definido lá. Então, a sua fala foi muito assertiva, como sempre, né, Elvis? Né? Esse ponto, né, de nós somos pequenos, mas com pensamento de empresa grande. Tá? Então, vocês têm os processos bem desenhados, estruturados, né? Novamente, né, colocar os colaboradores na condição de pertencimento, isso só tem que gerar os resultados positivos que a Webbar e a Pepper também tem. Não, e se eu posso adicionar aqui também, no nosso caso, assim, era muitas vezes cobrado, assim, do professor nosso, falou assim, não, mas cadê o procedimento exatamente de como eles vão precisar fazer, né? E a nossa discussão muitas vezes era, daqui 6 meses esse não vai ser mais o procedimento. Então, e daqui 1 ano, vixe, vai mudar de novo. Então, muitas vezes ali, em alguns casos, eu tinha conversas com a Tainá, que estava responsável ali pelo financeiro, e ela, na verdade, as dores do financeiro a gente relacionou com as de compras, né? E compras teve muito procedimento padrão implementado, e essa era a discussão, assim, fala como que exatamente a gente vai falar qual que vai ser a sugestão exata que a gente vai dar para eles, se daqui 6 meses pode no seu caso, e muito mais colocar ali o norte, os guarda-reios, né, e mostrar talvez como aplicar, né, com que frequência e dar essa liberdade deles também se ajustarem dali um tempo, né, então crescer muito rápido também, muitas vezes você tem que se ajustar muito rápido também, e é o que eles fizeram desde o começo. Né? O que as empresas precisam é ter um roteiro, né? Ela tem genericamente o que tem que ser feito, exemplo, análise SWOT, a cada certo período fazer uma análise SWOT para verificar, porque a coisa é muito dinâmica, os negócios são muito dinâmicos, né? Estamos inseridos hoje num contexto dos negócios que muda constantemente e a empresa que não atende essas mudanças pode perder alguma coisa. Tá? Então, por isso ter no
radar, a importância de fazer com frequência uma análise SWOT, medir o clima e outras ferramentas mais, né, dentro da área de compras, na parte estratégica, que eu digo sempre, na parte de operações, ter no radar a importância de fazer esse exercício com uma certa frequência. Então, a consultoria fecha o trabalho com o relatório final, que é o book, onde vocês têm ali realmente formatado o trabalho que foi entregue e para lá na frente olhar no retrovisor e ver exatamente o que foi feito, como foi feito. Claro, né, Daniel, é uma coisa muito dinâmica, então o que eu digo sempre, não existe o certo ou o errado, mas existe o adequado para aquele momento lá que a empresa se encontra. Não, é isso aí. É o adequado. Acho que o time aqui deixou pra gente a trilha, né? É só a gente continuar seguindo. A grande questão, eu acho que é o empresário colocar em prática o que foi proposto pelo time. Todas as ferramentas as iniciativas que eles solicitaram ali, que eles identificaram, são iniciativas que vai fazer sentido para o nosso negócio. A gente também tem uma metodologia de trabalho lá que é ação, cara. A gente não gosta de ficar conhecendo ferramenta para usar, né? O obeso mental. A gente é contra isso. Então, Qual que é a frase? Qual que é a frase? Obeso mental. obeso mental, eu odeio obeso mental, porque estuda e não adianta nada, né? Então, Zero prática. teve ferramentas que eles identificaram que durante o processo ali dos 4 meses a gente já foi aplicando, porque, já vamos ver na prática o que vai dar certo, o que não vai dar certo. E eu acho que teve algumas ferramentas que eles apresentaram que a gente já conhecia, mas sabe, essa ferramenta aí eu acho que ela é muito básica, ou sei lá, não sei se isso vai ser adequado para o nosso negócio. Mas tem que colocar em prática, porque colocar em prática você não vai gastar tanto tempo, a maioria das ferramentas, você vai conseguir testar e validar se é importante. Tem que testar, cara. Uma delas foi o exemplo da Yasmin, que é a nossa colaboradora lá, que evoluiu de uma forma que a gente não... Análise de desempenho. Análise de desempenho dos colaboradores. É uma ferramenta que a gente já conhecia, que não estava fazendo. Por quê? Sei lá, precisava do empurrãozinho aí, né? Que foi extremamente importante para a evolução dos nossos colaboradores. Muito bom, Denis. Legal. Um ponto importante aqui, que a consultoria atua também, que vocês trabalham com muita propriedade, é a questão do ESG. Esse tema eu coloquei em todas as empresas a partir desse ano, porque tem um grau de importância. Então, você já nascer, a empresa já nascer com esse viés ou com esse DNA do ESG, é importante que lá na frente ela vai ter que fazer alguma ação para poder se destacar dentro desse tema. Da ESG trata do meio ambiente, a questão social e da governança corporativa na empresa. Então, a equipe trabalhou o ESG dentro da WebBar e para surpresa, vocês já têm muitas ações conectadas com o ESG, que vocês praticam já o ESG. E aí eu quero fazer um paralelo, né? Ontem, dia 30, começou a COP28, né, que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes. Então, a COP é a Conferência das Partes, né, em inglês é a Conference of the Parties, e é uma reunião importante que vai tratar de vários assuntos relacionados ao meio ambiente. O que eu gostaria que vocês comentassem, ou o próprio Daniel comentar depois, vocês comentarem, né, essas práticas que a WebBar já tem ligada com o ESG, que é muito importante para o segmento que vocês atuam, né? Então existe uma conexão direta. Boa. Do nosso lado, eu vou ser bem sincero, assim, a gente via assim, nas outras equipes uma estruturação, assim, muitas vezes desde o zero, né, de outros empresários que não tinham experiência com ESG, né, mesmo lidando com muitos resíduos, e no caso deles, de bate-pronto, né, a gente já via que eles lidavam com muitos resíduos recicláveis, e mesmo tendo, né, mesmo a gente tendo que colocar de maneira lá acadêmica, né, para apresentar para a banca, de forma formalizada, eles já tinham isso implementado na rotina deles. Então, acho que isso foi também outro diferencial. Porque para nós, muitas vezes, a gente estava focado ali em solucionar as dores deles, né? E o ESG, muitas vezes, não era tão mencionado, porque já era algo da rotina, né?
talvez muito fruto acho que das outras consultorias deles. O que foi legal para nós foi pegar já o caso aplicado, né, e estruturar fazendo sentido com a parte acadêmica. Então, muitos outros grupos estruturaram como sugestão e não viu ser aplicado, e a gente teve a experiência do contrário. A gente viu ser aplicado e falou, beleza, então faz sentido agora que eu aprendi aqui, peraí. E aí tem o checklist também, Daniel, correto? Tem um checklist para o meio ambiente, um checklist social e do governança, né? Os itens lá. Então são os conceitos e são os requisitos necessários, e a equipe foi ticando ali, puxa vida, tem bastante trabalho de barra aqui, né? Correto? Muito legal. Exatamente. Isso aí. Eu acho que bastante coisa. tem um ponto similar entre eu e o Denis, que a parte ambiental, eu acho que ela já vem um pouco da nossa criação, né? Muito da criação. A minha mãe, a minha família toda, eles sempre foram adeptos à reciclagem desde que a gente é criança, desde que praticamente ninguém reciclava, porque a gente comentava isso com amigos quando era criança, na escola e tal, e praticamente ninguém fazia essa separação dos resíduos recicláveis. Eu lembro quando a gente começou a fazer reciclagem em casa, a gente era tão pequeno que nem tinha essa coleta seletiva que hoje em dia tem. Então a gente sempre teve na nossa casa lá um tambor, onde todos os resíduos recicláveis eram descartados, e se não fosse descartado, minha mãe, o bicho pegava em casa, e ela colocava no carro dela, a gente ia junto com ela, chegava lá, a gente ia separando todos os resíduos, o que é vidro, o que é plástico e tal. E isso acho que fez a gente levar para o nosso negócio, independente de outras consultorias, né? Essa parte ambiental acho que já faz parte do nosso cotidiano. Eu faço isso com meu filho, o Denis faz isso com os filhos dele, e provavelmente nossos filhos vão fazer com os filhos dele, por ser algo da criação. Isso a gente levou para dentro do nosso negócio nas duas empresas. Na Pepper, então, há mais de 15 anos a gente faz lá tem uma empresa que faz retiradas quinzenais dos vidros, dos plásticos, dos papelões, porque gera muito, e esse dinheiro ele sempre foi convertido para algumas ações que a gente faz dentro do Pepper Kids, que é um projeto social que a gente tem lá dentro da Pepper, que hoje a Pepper agregou, né? Então a gente tem que mudar, né? Vai ter que ser Pepper Web Kids, alguma coisa a gente já tem que mudar nisso. E na Webbar a gente teve uma sacada, né? Porque a Pepper Drinks, a gente fez as contas hoje, né, Denis? Se eu não me engano, são uma média de 15 mil garrafas ano. 15 mil garrafas por ano, né? Dessas 15 mil garrafas, acredito eu que um percentual, talvez 10%, a gente descobriu um mercado nela. Que é essa, por exemplo, né? Então a gente utiliza essa garrafa de gin, que é de uma marca nacional. E essa garrafa a gente descobriu que tem um valor no mercado. A gente utiliza na Pepper Drinks, higieniza essa garrafa vai para a Webbar e ela é comercializada dentro dos e-commerces. Então, se a gente for vender isso como um item reciclável, ele vai valer o casco aí em média 10, 15 centavos, talvez 20. E dentro do e-commerce, essa garrafa usada, que pra gente é descarte, ela vale R$18 para ser vendida, né? Que é o mesmo exemplo dessa aqui de Jack Daniels, que é uma garrafa de whisky. Se a gente vender o casco, vale a mesma coisa pro ferro velho. Só que dentro do e-commerce, essa vale um pouco mais, porque a gente colocou aqui um borrifador, exatamente. Lá ela é vendida R$49. E olha que interessante. A margem é pequena, né? O ponto, eu acho, principal disso, nós transformamos um produto de caco de vidro, né, que era vendido como vidro branco e vidro verde, dependendo do tipo da garrafa, para um produto de artesanato. E aí um produto de artesanato ele tem um valor agregado mais alto. Eu fiz um levantamento rápido nos últimos 12 meses, só desses resíduos de garrafa de vidro, a gente gerou em torno de R$20 mil de resíduos de vidro. Então, realmente era lixo, se fosse vendido a 15 centavos, não daria uns R$200, que a gente converte esse dinheiro para doação, muitas vezes na iniciativa da Pepper Kids, mas nesse momento a gente tem mandado para uma igreja que eles fazem doação e tal, então o dinheiro está sendo convertido para isso. Muito bom, então dupla ação, correto, né? Dupla ação, ambiental e social. Social, perfeito. Né? E que partiu da infância, né? Porque a nossa mãe também sempre fez muito trabalho social, então a gente, acho que desde quando a empresa começou a estruturar um pouquinho, a gente já fazia doação de brinquedo, doação de ovo de Páscoa, isso acho que tem que ser enraizado nos seus valores, né? Perfeito. E não algo
dependendo do caso, pode ser que você aprenda, desenvolva, né? Mas no nosso caso, acho que foi muito mais fácil. E a gente percebeu que o fato da gente seguir essa linha de raciocínio, isso é dissipado ali na empresa, porque os colaboradores, o Renato, por exemplo, ele falou, não, porque o meu lixo de reciclagem e tal. Aí eu falei, caramba, ele, posso trazer umas pilhas daqui? Aí eu falei, pode trazer e tal. Aí eu falei, cara, você tá vendo que você fazendo um trabalho bacana, um trabalho importante, as pessoas que estão ao seu redor, muitos não vão ligar. Mas quem tem um pouco de feeling e percepção, ele fala, cara, esse trabalho tá certo e eu quero isso pra mim também. Então ele passa pra fazer na casa dele, né? E aí provavelmente os filhos deles vão fazer, então é um ciclo, né? É uma gangue do bem aí, né? Acho que passa a ser um estilo de vida, né, cara? É o efeito que eu digo contaminação positiva, né? Contaminação positiva. Agora, vocês têm outras ações também dentro do meio ambiente, a instalação das placas solares que vocês apresentaram para a gente, é um ponto muito, muito interessante, muito relevante, né? Que agregou muito para vocês. Sim, um pouco antes, acho que da consultoria, a gente já tinha feito uma reunião com uma empresa, acho que há uns 5 anos a gente fez uma primeira reunião para entender, mas estava fora da nossa realidade financeira, e aí um pouco antes da consultoria a gente fez uma reunião e falou, cara, acho que faz sentido e ele vem de acordo com a nossa linha de raciocínio, com os nossos objetivos, até porque a gente pretende futuramente ter uma frota elétrica, então assim, acho que a longo prazo isso vai gerar muito resultado pra gente. E aí a gente pegou nessa iniciativa e falou, cara, vamos ter que conseguir um cara que consiga parcelar para não atrapalhar o fluxo de caixa e atrapalhar o crescimento da empresa e fazer essa compra da aquisição das placas elétricas e utilizar a energia solar. Fizemos, acho que durante o período da consultoria o pessoal instalou e aí agora a gente tem uma economia mensal aí de R$2.000, que era o que a gente gastava em média de luz, estamos pagando a tarifa mínima lá que é 80, né? Então, de 2.000 passou a custar R$80. A previsão é que as placas se paguem em 2 anos e meio e posterior a isso, 100% do que a gente economizar em lucro. O que eu acho, até dando um paralelo sobre isso, é que quando a gente fez a reunião há 5 anos atrás com a primeira empresa que buscou a gente não tinha noção da vantagem do impacto financeiro e do meio ambiente também, né? E a gente imaginava também na época que não tinha, era um valor muito alto e tal, mas depois se aprofundando mais, né, a gente conheceu 3 empresas para poder fechar o negócio, a gente entendeu que tem várias linhas de crédito especiais, exclusivas para isso, que eu acho que toda empresa pode ter, né? Só que antes a gente imaginava que, nossa, é um valor muito alto, será que vai trazer esse benefício mesmo? Será que vai dar certo e tal, né? E hoje eu acho que já é uma realidade no mercado da energia fotovoltaica. Então, a gente aderiu, a manutenção é muito tranquila, a gente tem que fazer uma lavagem a cada 6 meses e a gente já está colhendo os resultados financeiros por ter implementado lá as 2 usinas, na Pepper hoje e na Web. E o equipamento tem garantia de 10 anos, né? Muito bom. Cara, que legal. Então assim, funciona, a coisa é prática, é funcional. Funciona, assim, não tem segredo. Tu instalou, ligou, precisa de um procedimento lá com a concessionária, né? No caso aqui a Enel. Depois que fez o procedimento com eles, quando trocou o relógio, já era. Funcionando e perfeito. Tá gerando energia o tempo todo. Então, isso é como exemplo para outras empresas também ter essa prática, né? Isso todo mundo acaba se beneficiando, é um ponto muito positivo, né? Então, olha que interessante, né? Então, dentro do ESG ambiental, social e na governança, podemos citar um dos exemplos que a governança, como você trata, né, a sua gestão, novamente a questão do clima organizacional acaba entrando como uma ferramenta de governança corporativa, toda a tratativa que vocês têm com os colaboradores acaba se encaixando, né? Então, por isso que eu achei muito interessante quando nós começamos a trabalhar a WebWar, né, no sentido, ações que já tinham sido praticadas, né, que já vinham sendo e que vocês incorporaram ainda dentro do item governança. Muito bom, né? Acho que aí, né, fecha exatamente, né, todo um pacote de inovação, dedicação de vocês, né, excelência, o cuidado que tem na condução da empresa com os colaboradores. E aí eu pude vivenciar nesse período, né, na verdade são 4 meses, né, o semestre são 6 meses, mas mão na massa ali realmente, o conceito hands-on, mão na massa são 4 meses efetivos, Daniel. Isso mesmo.
Não, total. A gente, aliás, teve até algumas discussões, assim, de que pareceu até muito apertado, assim, né? Pra gente puxar, assim, com eles essas trocas, né? E, de fato, ver resultados. A gente não achava que queria ser tão imediato, mas, né, voltando aí pra mentalidade deles, eles sempre aplicando muito rápido, né? E dando essa devolutiva que poucos grupos, acho que quando a gente parou para ver, tiveram essa chance, né? A gente tem aquela questão da consultoria, de que eles não são obrigados a implementar nenhuma, mas a gente precisa mostrar os caminhos, né? Mas praticamente metade aí das sugestões eles implementaram, então isso foi muito legal. E mudando a questão do hands-on mais para a nossa experiência dentro da consultoria, também foi legal no sentido de botar a mão na massa, porque, por exemplo, a gente tem o caso do Fábio, né, que ele, durante o período da consultoria, ele estava desempregado, né, ele tinha pouca experiência de mercado, né, às vezes a gente acaba falando das experiências que o resto da equipe tinha, né, mas nem todo mundo chega no final da faculdade empregado ou com uma visão de emprego, né. Então, no caso dele, foi muito bom para ter essa experiência de imediato, muito próximo deles, ouvindo eles de perto e como eles pensam e agem, e na hora de estruturar o nosso próprio grupo e conversar e lidar como se fosse também uma empresa, também foi importante. Eu faço questão de comentar isso porque logo depois do final da consultoria ele conseguiu um emprego, então valeu a pena, né? Legal. A consultoria tem essa questão, né? Oferece a possibilidade dos alunos aprenderem e já chegar numa empresa fazendo entregas mais assertivas, então reduz o tempo de aprendizado dentro da empresa, ou seja, o aluno vai mais preparado para o mercado. Exatamente. O objetivo é esse, né? Entregar para o mercado alunos com as competências necessárias e já fazer as entregas que têm que ser feitas aí. Perfeito. Muito bom, mas chegando já ao final do nosso bate-papo aqui, né? Literalmente um bate-papo de boteco, né? Muito bom, né? Correto, sexta-feira hoje, né? Muito bom. E eu quero fazer um agradecimento, né, ao WebBar em nome da Strong Business School. A consultoria não tem qualquer custo para as empresas. Então, as empresas, eu faço contato com as empresas, convido para participar do projeto. E no comecinho eu evidencio para a empresa que não tem qualquer custo, porém o que eu solicito, né, é a doação de cestas básicas para uma entidade assistencial no final do semestre. Então eu agradeço aqui a WebBar, a doação das cestas básicas para a entidade MEI de Santo André. Então as empresas que participaram no semestre passado fizeram as doações, né, mas agora aqui, ao vivo e a cores, né, já fiz os agradecimentos na época, mas evidenciando, né, a ação de vocês, a doação das cestas básicas aí, e para essa entidade aqui de Santo André. E eu agradeço, né, Daniel? Foi muito bom o nosso bate-papo. Você, como aluno formado agora, se formou no final do semestre passado, né? E os demais aí também. Agradeço a toda a consultoria, né, que participou desse trabalho muito importante dentro da WebBar. Reforçando a Camila, o Fábio, a Jorge, a Monique, a Tainá, que fizeram um trabalho muito bem feito, né, com muita maestria dentro desse processo todo, e estou certo do aprendizado obtido das entregas que fizeram para o WebBar, e agradeço ao WebBar por ter aberto as portas para a faculdade, para os alunos especificamente, para poder fazer esse trabalho como um todo, né, tanto na figura do Denis como do Elvis também. Bom, para finalizar, a gente gostaria de agradecer em nome de todos os nossos colaboradores também. Acredito que foi um trabalho que surpreendeu a gente. Como vocês colocaram no começo, a gente já tinha feito algumas consultorias ao longo dessa vida aí de empreendedor, e pra gente foi fantástico, assim, a gente por um tempo começou até a fazer conta, né, a gente falou, pô, essa consultoria, se a gente fosse comprar, sairia caro, véio, vocês podem vender isso aí, porque foi surpreendente, assim, a gente ficou extremamente feliz, acho que a gente fez todos os agradecimentos lá pro time no geral na finalização quando foi apresentado pra banca, e acredito que a gente colheu e vem colhendo ótimos resultados com o trabalho de vocês.
principalmente a você, Valmir, que acho que iniciou esse projeto na faculdade, surpreendente. Eu acho que você é um cara, além de ser um ótimo professor, é um cara muito do bem. A gente acho que criou uma afinidade, uma conexão desde o primeiro contato ali por telefone. Então fica a nossa gratidão. E para coroar aqui, eu vou deixar o Denis falar, mas a gente trouxe um presente. Eu acho que a gente podia entregar aqui para vocês. Que isso, imagina. O Denis que escolheu lá, ele me falou no caminho que era, eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, esse aqui é o do Dani. Oh, muito obrigado, gente. Imagina. Faz favor. Pode abrir aqui ou não? Pode, cara, com certeza. Com certeza. Que é isso, cedo, hein? Hoje é sexta-feira. Tá cedo, né? Hoje não tem consultoria 19, aí dá pra tomar. Perfeito. É muito carinho por causa de vocês, tá? Como sempre, né? Obrigado também. Eu queria aproveitar até o espaço aqui também, a gente já trocou bastante, já agradecimento, mas aproveitar aqui o espaço do podcast também. Agradecer especificamente a Jorge, que foi a nossa team leader, né? Acho que sem o trabalho dela aí, fazendo essa ponte, né, da relação do nosso grupo com as expectativas do professor, com vocês, acho que a gente não teria tido uma comunicação tão clara também, acho que para trabalhar junto, né? E também não cair naquele estereótipo, né, de que o período de TCC tem que ser tão moroso e difícil, assim, né? Então, também agradecer isso, agradecer ao professor, agradecer ao professor pela oportunidade, que também foi 100% graças a ele que a gente conseguiu atender vocês, e de novo aí a vocês aí por todo o carinho que desde sempre fez tudo valer a pena. Então, obrigado. Daniel, eu só quero contextualizar uma coisa, tanto para você como para o Elvis e o Denis. Eu sou um facilitador nesse processo todo, correto? Então, os méritos, né, da empresa que abriu as portas e depois da consultoria que fez um trabalho bom, eu sou um agente facilitador, tá? Então, você bom, depois de tantos agradecimentos, muito obrigado. Obrigado, gente. E aí, falando sobre os presentes aqui, esse é uma marula de frutas vermelhas, né? Isso aí. Nossa, produto novo no mercado. Poxa, E esse é o Golic, ele é um licor de chocolate belga, e esse foi o que a gente recebeu o empresário da Bahia há duas, 3 semanas atrás, que queria lançar o produto aqui em São Paulo, e ele colocou lá a gente colocou na Web Bar para vender. E foi surpreendente, porque quando a gente coloca um produto novo para vender na Web Bar, a gente compra em média 1 ou 2 caixas, porque o produto ele tem um tempo até amadurecer, conhecer e tal. E em 1 semana e meia ou 2 semanas zerou o produto. A gente pediu até um frete express, porque esse produto ainda vem da Bahia e que legal. Saiu muito mais rápido do que a gente esperava e muito mais rápido do que até o produtor esperava. Interessante, um produto nacional, né? Exatamente. De alto nível. De alto nível, maravilhoso. A embalagem aqui do Capricho, né? Um rótulo muito chamativo, né? Exatamente. Mas agradeço, obrigado, né? gente. Muito legal, né? Então, Daniel não tem reunião com o Denis nem o Elvis hoje, correto? Então dá pra dizer. Exatamente, eu vou chamar todo o grupo aí se reunir uma última vez. É só um gole aqui pra casa. Eu agradeço. Mediante tantos agradecimentos, eu queria deixar aqui parabenizar, na verdade, o nível dos alunos e o nível da faculdade, porque realmente eu vejo muitos jovens que a gente recebe lá que começam a trabalhar e o cara tá num período muito inicial, assim, e vai se estruturando, depois de 1 ano ele vai ficando bom, depois de 2 anos realmente ele consegue entregar um nível bacana pra gente. E o time que saiu aqui da Strong pra fazer esse trabalho com a gente realmente era um time de altíssimo nível, e eu acho que isso conta muito, a dedicação deles, mas eu acho que a faculdade em si está proporcionando pra galera uma vivência, assim, um trabalho de vida real, e não só um negócio acadêmico. Eu conheço essa ferramenta, ouvi falar, mas na hora de aplicar não sabe. Não, a galera sabia aplicar, o como aplicar, o porquê aplicar. Então acho que isso, para nós que participamos da consultoria como empresários, fez total diferença, porque eu não estava com gente despreparada ali me dando orientação, porque você ser orientado por quem sabe menos que você é difícil, né? E não, o time ali realmente altíssimo nível, podia hora ou outra ter alguma dúvida de algum ponto de vista, mas o nível, assim, altíssimo. Então, parabenizar aí a faculdade como um todo, né? Obrigado. Aí tem uma fala muito importante que eu quero só fechar também. O nosso mantenedor, que é o Sérgio Tadeu Ribeiro,
ele tem no DNA da Strong a preocupação com a excelência. Então, o que você falou está alinhado com os objetivos do nosso mantenedor, que é entregar para o mercado profissionais preparados e alinhados com o que o mercado necessita. Então, é nossa obrigação como tanto os coordenadores e os professores, né, capacitar os alunos e cobrar os alunos realmente da importância que é estar preparado para o mercado e fazer coisas que tem que ser feitas, né? Então, esses agradecimentos são reais, realmente, né? A gente não está rasgando cedo à toa, correto? Estamos fazendo o que é, de fato, o que aconteceu, o que tem acontecido, Denis. Muito obrigado, viu? Muito bom. Elvis. Então, mais uma vez, agradeço a disposição de vocês, bate-papo muito legal aqui e fica o convite para uma próxima oportunidade de trabalhar a consultoria, fazer a consultoria na Webbar ou na Pepper. Muito obrigado. Valeu, muito Ok? obrigado. Muito bom. Valeu.